Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Excel 24 horas. Meu nome é Geraldo e estou aqui para ajudar você a entender melhor as funções e fórmulas do Excel. Hoje nós vamos falar sobre a última e terceira aula sobre PROC-V. Na primeira aula nós vimos sobre o PROC-V dentro da mesma planilha com os intervalos de células. Na segunda aula, nós vimos o PROC-V também dentro da mesma planilha, porém com um intervalo nomeado. E nessa terceira e última aula, nós vamos ver o PROC-V puxando de um outro arquivo, que contém informação que eu quero buscar. Então, vamos começar? Primeira coisa, eu tenho duas planilhas aqui abertas no meu computador. Tem a planilha 1, com as informações que eu vou buscar. E tenho também a planilha 2, com os dados, com o quadro que eu quero buscar da planilha 1. Eu quero, nesse caso, puxar cidade 2, 3, 5, 6 e 7. Eu quero saber qual é o número de habitantes e a distância da capital. Primeira coisa, você tem que ter aberto essas duas planilhas, tem que estar com os dois arquivos abertos. O que você vai buscar informação e o que você vai preencher com as informações. Então vamos lá. Eu vou colocar duas telas aqui no meu computador, duas planilhas abertas ao mesmo tempo, para facilitar a visualização. Eu pego aqui a planilha 1, clico aqui em cima e arrasto para a esquerda aqui. E ele me dá a opção de abrir a planilha 2 do lado direito. Então eu estou com duas planilhas abertas, planilha 1 e planilha 2. Vamos fazer agora o PROC-V. Você vai digitar normalmente PROC-V, abre parênteses, valor procurado, cidade 2. Assim como eu fiz nas outras duas aulas anteriores, você vai acionar no seu teclado a tecla F4 3 vezes para você travar a coluna B. Para quando eu arrastar a fórmula para a direita para procurar a distância da capital, ele não pular para C. Então eu aciono 1, 2, 3. Travei a coluna. Ponto e vírgula. Matriz tabela é de onde eu vou buscar informação. É o intervalo que contém a informação que eu quero. Então, eu já estou com a minha planilha aberta, plan 1. Eu vou selecionar aqui cidade 1 até distância da capital. Ponto e vírgula. Número índice coluna é o número da coluna que eu quero. Você viu que eu selecionei até a distância da capital, só que eu quero o número da coluna 2, que é número de habitantes. 2, ponto e vírgula, 0. Ok. Puxou os 90 mil aqui, aliás, 90 mil da cidade 2. Agora vamos entender a função. Aqui eu tenho normalmente o valor procurado. E em seguida eu tenho a matriz tabela. A matriz tabela, nesse caso, ela fica bem maior, ela fica mais complexa. Anteriormente, quando eu buscava na mesma planilha, ela mostrava apenas para mim o intervalo, que seria B4 até D13. B4 aqui até o D13. Só que agora eu estou buscando de um outro arquivo. Então, o Excel ele precisa saber qual que é o endereço, qual que é o caminho desse arquivo. Qual que é o nome desse arquivo que está buscando. Porque se eu tirasse aqui, olha, vamos entender primeiro aqui. Primeira coisa, ele abriu um colchete para mim,
e fechou colchete colocando o nome do arquivo, plan01.xlsx, que é o nome do arquivo. Em seguida, ele deu o nome da guia onde está, né, o intervalo, o quadro que eu quero buscar. Plan 1. Esse plan 1 é essa guia aqui embaixo, onde está o caminho. Se eu colocasse, por exemplo, plan 2, colocasse o nome aqui cidades, esse nome aqui em cima seria o nome que está aqui. Ele copia o nome que está aqui. Ele tem que saber qual aba está isso. E em seguida ele coloca uma exclamação para fazer ligação com o intervalo que eu quero. O intervalo da planilha 1 XLSX guia plan 1 é o B4 até D13. B4, D13. Então ele já tem o caminho completo onde ele tem que buscar essa informação. Plan 1, planilha 01 XLSX, plan 1, B4 até D13. Nota que ele automaticamente colocou, ele travou já os intervalos, não precisou a gente nem acionar a tecla F4. Quando você faz isso, de um arquivo para outro, faz um PROC-V de um arquivo para o outro, ele automaticamente já trava o intervalo para você. Diferente do que é quando você faz no mesmo arquivo, ele já trava o intervalo aqui automaticamente. Então você nem precisa preocupar com isso. Ponto e vírgula, né? Ele vai pular para número, índice, coluna. Assim como as outras, eu quero o número da coluna, contando da esquerda para a direita da minha base, da minha matriz. Então eu tenho a primeira, que é 1, e a segunda, que é 2. Eu quero o número de habitantes 2. E 0, que é o falso, que seria, né, o intervalo que eu quero, qual que é o valor exato, falso. E dou Enter, normalmente ele já puxa para mim. Posso arrastar a função para baixo, que ele vai fazer certinho para os outros. 120 mil, cidade 6, aqui também está correto. E agora eu posso arrastar a fórmula para a direita também. Por quê? Porque eu já travei aqui o meu valor procurado na coluna B4 e já tenho travado também o intervalo do segundo arquivo. Eu arrasto aqui para a direita. Porém, a coluna não alterou. Eu tenho que alterar a coluna, porque aqui é a plan 2, a coluna 2, aqui é 2, número de habitantes. Eu quero a distância da capital, que é a coluna 3. Desculpa, aqui, tem que fazer aqui. Vou colocar 3. Ele puxou para mim também os 70 quilômetros da cidade 2. Simples, não é? A mesma coisa funcionaria se eu fizesse com um intervalo nomeado. E ao invés de ele colocar para mim aqui B4 até D13, ele vai colocar para mim o nome do intervalo que eu nomeei. Dessa forma. Vou chamar esse intervalo aqui novamente, vou colocar até todos aqui, eu seleciono tudo, né, como na aula 2, que eu ensinei. Se você não souber, você pode dar uma olhada na aula 2. Seleciono, nomeio como cidades, dou Enter, ele ficou gravado na caixa de novo como cidades. E posso mudar aqui na minha função. Eu faço aqui novamente cidades, escrevo aqui cidades, e ele vai puxar para mim os mesmos 90 mil. Ficou até menor, né, aqui a função, e puxou também para mim restantes dos valores corretos. Ok? A mesma coisa para a distância da capital. Arrastei para o lado, mudei a coluna para 3, puxei os 70, desci a função.
E o PROC-V, né, o básico do PROC-V é somente isso. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, me mandar aí um e-mail, um contato, que eu vou responder com o maior prazer. Vou ficando por aqui, então até a próxima aula.